Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós fizemos um grande salto na história dos patriarcas para já chegar na história de José. A história mais longa entre os patriarcas é aquela de José. José é um dos filhos de Jacó, que tem muitos filhos, os 12 filhos de Jacó. Então, ele é aquele filho mais amado que os irmãos vão vender como escravo. E ele vai assim entrar no Egito. E ali de escravo ele se torna vice-faraó. E aquele que foi, pensavam os irmãos, praticamente relegado à morte, ele vai se tornar um salvador para a sua família e não só para Israel. Olha, meus caros, essa parte toda, na nossa leitura semi-contínua do Gênesis, nós não vamos ler. Já na leitura de hoje nós temos já José, que é o vice-faraó. Mas é esse José que vai ter a sua história contada até o final do Gênesis, que nós vamos ainda escutar por alguns dias, e que prepara essa chegada de Israel no Egito, prepara o livro do Êxodo. Então, a saga da libertação do povo da escravidão no Egito. Então, esse José, que é imagem do Cristo, do Senhor, que é o que é vendido, condenado pelos seus irmãos e que se torna salvador de todos. Então, no Egito começa uma grande carestia. E então as pessoas vão até o faraó para pedir alimento, e a expressão do faraó é muito bela, porque ele vai dizer assim: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Então é bela porque esse é o modo semítico que nós encontramos, por exemplo, no Evangelho, que Maria vai dizer à mãe de Jesus nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Mas também o ide a José, que é a memória sempre do nosso São José. Então José abriu os celeiros, mas não só era uma carestia para o Egito, mas para todos os povos ao redor. Então os filhos de Israel também sofriam com a fome, e as nações vizinhas começam a vir até José. José pessoalmente era aquele que liberava para que as pessoas pudessem comprar. Então chegam os filhos de Israel e eles se prostraram diante de José, não reconhecendo que aquela pessoa em vestes suntuosas era o irmão que ele tinha vendido como escravo. E então José, querendo ver, colocá-los à prova e ver também o irmão mais novo, Benjamim, ele vai dizer: vocês podem levar a comida, um de vocês fica na prisão e vocês têm que me trazer Benjamim para que eu veja se vocês estão dizendo a verdade. E então o senso de culpa é interessante nessa leitura, porque existe em nós um mecanismo psicológico que parte quando nós que se inicia e nós que se manifesta, quando nós fizemos alguma coisa errada. Então nesse momento nós ligamos a nossa história, os pontos do nosso erro com o sofrimento, com a dúvida, com a angústia, e pensamos que tudo aquilo que está acontecendo é por causa do nosso pecado, mas não tem uma ligação automática. Esta é o senso de culpa que nós temos que produz. Então eles começam: sofremos justamente essas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Rúben então vai dizer: não vos adverti, não pequeis contra o menino, e vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Então eles falavam e pensavam que José não estava entendendo, porque José tinha um intérprete, mas José estava entendendo tudo. Então a leitura de hoje termina com José que sai à parte, se separa e chora por aquela experiência de encontro, de buscar fazer paz com o seu passado. Já conhecemos na história do patriarca Jacó, quando ele se torna Israel e que está voltando para reconciliar-se com o seu passado, com o seu irmão Esaú. Então esse patriarca também José, numa história que esse patriarca é um patriarca belíssimo, um homem cheio de virtude,
Um homem que de perseguido se torna canal de salvação para os seus irmãos. Então nós temos essas histórias entre os patriarcas. Os patriarcas são 12. São histórias belíssimas que merecem ser conhecidas. A liturgia nos proporciona uma bela passagem por essa história dos patriarcas, mas não basta. Então convém fazer a leitura do Gênesis, ver a história desses homens. Então José tem essa beleza toda própria. Então o autor sacro coloca até esse detalhe belo, que ele, depois de tudo isso, José afastou-se deles e chorou. No Evangelho de hoje, meus caros, nós temos o início do segundo discurso de Jesus. Depois do grande sermão da montanha, é o momento que Jesus vai enviar os seus discípulos, escolhê-los e enviar os seus apóstolos. Então Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. O Senhor, o Messias, ele veio e manifestou que era o Messias através desses gestos, de expulsar o demônio, curar todo tipo de enfermidade. E agora Jesus transfere esse poder para os apóstolos. Eles devem anunciar o reino de Deus não somente com palavras, mas também com gestos. E devem anunciar como Jesus anunciou. Eu dizia ontem que o Evangelho, o capítulo, se encerrava fazendo um resumo daquilo que era a vida de Jesus. E agora Jesus vai confiar esta missão aos seus apóstolos. E tem o elenco dos nomes dos apóstolos. Em comum com os outros elencos, nós temos o fato que Pedro é sempre o primeiro, a cabeça no elenco dos apóstolos, é aquele que tem mais iniciativa. Dos outros, você tem até variação no nome, não tem uma constância. Mas depois tem Judas Iscariotes, aquele que é o último. Quem são esses apóstolos? O Evangelho nos coloca muita coisa sobre os apóstolos, muito mais do que de outras pessoas, como Maria, como José, porque esses apóstolos, eles viveram com Jesus. Então, partilharam da vida, da intimidade de Jesus. Então, nós temos assim as manifestações mais diversas, cada um com o seu temperamento, cada um com o seu jeito de ser. Nós temos momentos que eles manifestam o cansaço, que eles querem aprender a rezar com Jesus. Nós temos um momento que eles são desconfiados, que não creem plenamente, que até manifestam isso, que repreendem a Jesus. Nós temos aquele momento que eles, com um grande desejo de estar com o Mestre, dizem até que vão morrer com ele. Nós temos aqueles que participam de uma intimidade maior com Jesus. Nós temos aqueles que é chamado discípulo amado. Nós temos Pedro, que é o primeiro a se manifestar, muito sanguíneo e que muitas vezes dá também os seus furos por causa disso. Nós temos o traidor, nós temos aqueles que todos abandonam Jesus, mas eles voltam e confiam na misericórdia de Deus. É esta humanidade frágil e é nesta humanidade frágil que Deus constrói a nossa história de salvação, seja nos apóstolos, seja em nós, seja dos apóstolos daquele tempo como nos apóstolos de hoje. Eu fico muito perplexo quando as pessoas falam das fragilidades da igreja, dos nossos pastores, e não olham que a palavra de Deus não escondeu a fragilidade deste grupo, mas esse grupo, na sua fragilidade, ele deu a vida pelo Senhor e são fundamentos da igreja. Ora, depois de citar o nome desses apóstolos, porque Deus chama pessoas concretas, Jesus vai recomendar que os primeiros destinatários da evangelização, do evangelho, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não percam tempo com os pagãos, com os samaritanos. Depois tem outro envio para ir para essas outras terras. E a mensagem que deve anunciar é: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus é uma realidade que já está aqui no nosso meio, mas que é uma realidade a se realizar. E quando caminhamos aqui nessa terra, nós temos o reino que é presente, mas ainda, de certo modo, é ausente. Tenham todos, meus caros, um bom dia e que confiemos, nos deixemos transformar como os apóstolos em apóstolos no mundo de hoje.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.